Capítulo 19, versículo 6 diz assim: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E fala assim, fala para o povo, que vocês vão ser um reino sacerdotal. Reino, nação sacerdotal. Capítulo 20, versículo 19. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Esse texto é o seguinte, irmão. O Senhor falou para Moisés: Eu quero um reino sacerdotal. O plano primário era ter uma nação de Israel sacerdotal. Todos iriam ser sacerdotes. Quando o Senhor desce e fala assim, ó, ficam 3 dias, o capítulo, se você ler o capítulo 19, até chegar nesse texto, no capítulo 20, eles se separam durante 3 dias, se santificam, para chegar até o pé do Monte Sinai. Quando eles chegam no pé do Monte Sinai, o Senhor desce com trovões, com relâmpagos e com fumaça. Eles ficam com medo e todos correm. E chegam no capítulo 20 e fala com Moisés: Fala tu conosco, e que Deus não fale conosco, porque nós estamos com medo. E hoje talvez você venha aqui e fale assim: ó, eu estou servindo ao Senhor, eu vou nos cultos porque eu tenho medo de ir para o inferno. E o Senhor fala para nós hoje: você não precisa vir aqui por ter medo, ou por medo de um juízo. Você precisa vir aqui por amor. Você precisa amar primeiro. Você está entendendo? Porque o fardo vai ficar leve. Eu vi aqui, como que eles te chamaram de Edinho, né? Você tem uma esposa e um casal. Tem casais aqui. Quando tem um aniversário da esposa, o marido sai, compra flor, compra... Pelo menos era para ser assim, irmão. Compra uma cesta bem bonita, aquela de café da manhã, e entrega para... E vai, irmãos, e ele vai longe, pega e faz. Às vezes ele não tem dinheiro, mas ele monta um arranjo, ele vai num lugar, ele pega... Ela gosta muito de suco de laranja, ele pega as laranjas, espreme e faz... Dá trabalho, dá ou não dá? Para mim ia dar muito trabalho, mas para quem ama, não é trabalhoso. Porque faz por amor. Nós precisamos entender, jovens, idosos, anciões, todos nós precisamos entender que nós precisamos estar aos pés do Senhor, não por obrigação, mas porque nós amamos. Nós poderíamos acabar o culto aqui agora. Eu sei que o Senhor já tinha falado no seu coração, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Levíticos capítulo 6. Está aparecendo ali o texto? Levíticos 6, o versículo é o 13. O tema... Eu queria agradecer aqui o pastor Joãozinho, nos convidar. Deus abençoe a líder dos jovens, pastor Paulo, todos os pastores e pastoras que estão aqui. Em Levíticos, no capítulo 6, versículo 13, eles deram um tema, e está escrito nas camisetas: acender. Acender. E tem até um fogo, né? No D aí parece que tem um fogo. Vem aqui, pastor, para o pessoal te ver aqui. O outdoor. Eu fui assim também. Faz uns 9 meses que eu perdi 35 quilos. Irmão, mas foi bariátrica, não foi força de vontade, né, pastor? Não faltou, né? Amém. Aqui, irmão, você pode ver que o D tem o fogo. Acender, o sentido da conferência é acender o fogo, certo? Obrigado, pastor. Versículo 13 está descrevendo assim, ó: O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Olha para você ver, irmãos, esse texto: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Agora vamos no capítulo 9, versículo 24. Aqui no capítulo 6, Deus está dando uma ordem para o povo. Falou: vocês vão montar, você vai vestir dessa maneira, sacerdote, você vai se arrumar, se organizar, e você vai fazer o altar, e vai acontecer isso que aconteceu no 9. Aqui já está acontecendo, tá? Porque o fogo saiu de diante do Senhor. Da onde que o fogo saiu, irmãos?
e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Agora vamos voltar no 6, versículo 13. Você vê que nós vamos andar muito na Bíblia, irmão, porque aqui nós só damos glória se tiver escrito. E se for verdade o que está sendo ministrado, você glorifica. Se a palavra for no seu coração, você levanta a mão e recebe. Amém? O versículo 12. É 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas. Aqui nós podemos ver o seguinte, uma ordem do Senhor. Eu vou mandar o fogo. Eu vou acender o fogo no altar. Mas é nossa responsabilidade por colocar lenha todas as manhãs. É interessante que nós já lemos os textos, nós já oramos, podeis se assentar, irmãos. Mas eu queria, irmãos, que durante alguns minutos você prestasse atenção. Nós vamos ministrar aqui. E é o seguinte, qual é a mensagem que nós queremos passar para a igreja, para os jovens que estão aqui? Quantos aqui são convertidos, aceitaram a Cristo? Levanta sua mão. Quantos aqui desceram as águas, foram batizados nas águas? Quantos aqui não são crentes? Levanta a mão, uma só. Quantos aqui não desceram as águas? Levantam a mão. 1, 6, 7. Amém. Porque aqui nós estamos recebendo uma palavra que o fogo foi mandado do céu. O Senhor colocou fogo no altar. Só que ele falou assim, quando eu mandar o fogo, o sacerdote, que nesse caso, irmãos, o povo não quis ser um reino sacerdotal. Então Deus levantou dentro de Israel, achou um chamado Arão. Quantos conhecem Arão? Já ouviu falar Arão? Irmão de Moisés. Levantaram ele da tribo de Levi, mas não é a tribo toda, era a descendência de Arão. A partir de Arão, ele ia fazer aquele povo sacerdote. Todos entendem o que é sacerdote? Sacerdote, reis e profetas. Naquela época, eles recebiam do céu o Espírito Santo de Deus. E somente eles poderiam falar com Deus e ministrar ao povo. Antes, ninguém falava. Por quê? Porque eles não quiseram ser um reino sacerdotal. Ele falou assim, não, deixa só o sacerdote. E é interessante, irmãos, que hoje dentro da igreja tem pessoa que deixa, não, só o pastor estuda, só o pastor lê, e ele busca do Pai a unção e transmite para a igreja. E na verdade, nós precisamos entender que nós fomos feitos sacerdócio real. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos dá direito novamente, rasgou-se o véu, e o que nos separava da presença de Deus agora não separa mais. Nós temos acesso livre à presença de Deus, nós temos acesso livre ao Espírito Santo. Eu e você podemos hoje entrar no carro e falar com o Espírito Santo. Nós podemos tomar banho e falar com o Espírito Santo. Nós podemos acordar e dormir com o Espírito Santo. E quando nós estávamos vindo, alguém fala assim, talvez não cabe ninguém aqui, porque nós colocamos numa vanzinha, nós colocamos 9, uma vanzinha não, minto, uma spin, irmãos. Eu tenho uma spin de 5 lugares, mas o porta-mala é grande, nós colocamos 9 pessoas. Nós estamos aqui em 9 pessoas. Mas eu queria dizer para você, cabe mais alguém? Sempre cabe, porque o Espírito Santo já estava dentro do carro. Ele nos trouxe para cá, e nós estamos aqui hoje para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E quem está ministrando não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está falando ao seu coração. E o povo era para ser um povo sacerdócio, mas eles não quiseram. Aí logo para frente você vai ler que eles levantaram um bezerro de ouro. Por quê? O povo, quando ele não tem uma intimidade com o Senhor, não tem aquele relacionamento com o Senhor, o fogo se apaga. E quando o fogo se apaga, abre espaço para quê? Para o inimigo agir. E assim foi assim o que aconteceu. Eles levantam um bezerro de ouro e começam a adorar esse bezerro de ouro. E isso desagrada a Deus de uma tal forma. E hoje nós nos encontramos dentro de igrejas, convertidos do Senhor. Estamos dentro da igreja, adorando, exaltando o nome do Senhor, mas o fogo já apagou. O fogo está apagado, nós estamos cumprindo liturgia. Sabe o que é cumprir liturgia? Liturgia é o que o Senhor deixou para nós. O culto é uma liturgia, a Santa Ceia é uma liturgia, o batismo nas águas é uma liturgia. Mas nada disso tem valor se não partir do seu coração. Nós somos, a palavra do Senhor diz que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Não aquilo que sai da sua boca, mas aquilo que sai do seu coração.
Talvez você pode não ter uma dicção tão boa, não falar tão bem, não cantar tão bem, mas o Senhor recebeu a sua adoração e talvez não recebeu a minha. Eu quero que você entenda, irmãos, que através de Cristo morreu na cruz, nós fomos feitos filhos, nós fomos feitos sacerdotes. E agora não é somente reis, profetas e sacerdotes que recebem o Espírito Santo, mas agora eu e você conseguimos caminhar com o Espírito Santo. E sendo ministrado por esse tema, acender, eu já vi algumas canções que falam acende de novo, acende de novo. Mas o fogo já foi mandado. Mas o fogo não é aquele que queima o holocausto. O fogo se chama Espírito Santo de Deus. Ele é o fogo que arde em nossos corações. Ele é o fogo que vai fazer a ação, você está entendendo? Tudo que eu fizer aqui nesta noite não é eu que estou fazendo, porque se fosse por mim, pelas minhas forças, pelas minhas vontades, eu não estaria aqui. Se fosse pelas minhas forças e as minhas vontades, não ia ser da maneira que Ele quer. Mas eu preciso te falar que é uma via de mão dupla, um relacionamento assim entre marido e mulher é uma via de mão dupla. Quando você faz por amor, você tem a resposta por amor. Você não se casa para fazer alguém, para ser feliz. Você se casa para fazer a outra pessoa feliz. E quando isso acontece, há uma reciprocidade. O nosso relacionamento com Deus também é da mesma maneira. Nós precisamos entender que nós não viemos aqui, nossa, eu vou cultuar e vou fazer isso porque o Senhor vai me abençoar. Não, irmãos. A intenção nossa é fazer por amor. O demais, meu irmão, Deus vai te fazer, Deus vai acrescentar, Deus vai te dar o melhor, porque a vontade dEle e os sonhos dEle para nós são muito maiores do que os nossos pensamentos. Talvez você deseje uma coisa e você ora pedindo, mas aí o Espírito Santo pega as suas palavras e fala assim, esse vocabulário é humano, mas eu sei o que você precisa. Transforma essa palavra e leva para Deus e Deus te dá o que você precisa. Você está entendendo, irmão? Eu li alguns textos que fala de fogo. Em Atos, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, diz assim: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Os meninos ministraram louvor aqui, falando que vem como labareda de fogo, e foi isso que o texto diz. Ele veio como fogo e pousou sobre cada um deles no Pentecoste. O Pentecoste aconteceu quantas vezes, irmãos, na história? Uma vez. O fogo é mandado uma vez. Mas aí eles continuam, e a palavra diz que eles perseveravam, e os apóstolos perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, e era visto muitos sinais entre eles. Perseverar é a palavra. Perseverar. Perseverar na doutrina, que a doutrina não é costumes, uso e costume não, uso e costume é de homem. Doutrina é de Deus. É o que Deus se agrada. Você pode olhar no Antigo Testamento, que tudo que está escrito no Antigo Testamento é o que o Senhor gosta. É o que Deus gosta, é os detalhes. Ele falou, ó, faz assim, se coloca assim, oferece para mim, vem assim, assim, assim. O Senhor está mostrando tudo que Ele gosta. Agora vem Jesus e fala, o povo não consegue cumprir toda a lei, porque a lei eram mais de 600 ordens e ordenanças e mandamentos que estavam no Antigo Testamento. O homem não conseguiria cumprir. Se você descumprisse uma, você descumpria todos. Mas aí vem Jesus como um acordo e se coloca em nosso lugar. Para você ter uma ideia, o acordo era uma aliança do homem com Deus. O homem não consegue cumprir, quem que entra no lugar do homem? Jesus. E Jesus fala, eu não vou tirar o pecado de você, eu não vou anular, eu vou me colocar no lugar para pagar o preço por você. É como se fosse aqui, está um julgamento, e você está no banco do réu, já julgado e sentença final, porque você tem que pagar. Aí vem Jesus e fala assim, ele não é só seu advogado, ele chega e fala assim, eu vou me colocar no seu lugar, e eu vou pagar o preço no seu lugar. Você está entendendo? Jesus fez isso por mim e por você. Para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Antes nós estávamos destituídos da glória de Deus, por quê? Pelo pecado. Mas aí vem Jesus e paga o preço de sangue pelos nossos pecados. E Ele já pagou o meu preço de sangue, o seu preço de ontem, de hoje, e vai pagar o de amanhã. E o que é que Ele pede em troca? Que nós creamos nele e que nós obedecemos a palavra dele. Qual que é a palavra dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
Arrepender é uma ação humana. Só que sem o Espírito Santo de Deus não conseguimos fazer. Por quê? Diz a palavra que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O povo tá bom de escola dominical aqui, hein, pastor? Parabéns. O que convence o homem do pecado é o Espírito. Ele convence o homem da justiça. Tudo é através do Espírito. Então você viu que é uma mão dupla? Você viu que se nós estivéssemos carregando uma tábua, ele estava segurando do lado de lá e eu do lado de cá. E nós andamos juntos. Eu sozinho não vai dar certo. Só ele não vai fazer, ele não veio aqui e falar assim, ó, porque se fosse assim, pastor, quando alguém levantava a mão e falava assim, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador, nós matava ele, na hora ele ia para o céu. Na hora do batismo nós afogava ele, pronto, salvamos uma vida, vai para o céu. Mas não, irmãos, não é assim. Sabe o que é? É que quando você é salvo, você se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo automaticamente vai trabalhando na sua vida. E cada um é diferente, irmão. Cada um está no nível. Tem um que está aqui, tem um que está aqui, tem um que está aqui. E nós vamos ajudando um ao outro. Nós estamos em comunhão, nós estamos aqui. Ei, vamos para a igreja. Você já vai sozinho, o outro não. O outro puxa, o outro... É assim, irmão, comunhão. Eles perseveravam na palavra, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão. Igreja é isso, nós somos igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas aí o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ele é um ajudador da obra. Você está entendendo, irmão? Eu falei que ia ler os textos, só li Atos 2, vamos ler mais. Êxodo 3:2 está dizendo assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. O primeiro, o fogo toca a cabeça. O segundo versículo, o fogo está na sarça. E simbolizava o quê? A presença de Deus. O Espírito Santo simboliza o quê? Ele é o quê? A presença de Deus. A presença de Deus estava em Atos capítulo 2, a presença de Deus está em Êxodos, a presença de Deus está no Éden, a presença de Deus está em todos os lugares, e ela está aqui também. No início, o Espírito Santo pairava sobre as águas, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Só que aí, irmãos, nós vamos continuar lendo, senão a gente vai animando aqui vai virar vigília, viu? Vamos lá, Êxodos capítulo 13, versículo 21 diz assim: durante o dia do Senhor, 13:21, durante o dia do Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Aqui eles estão no deserto. E de dia a nuvem dá aquela calma, né? No sol. E de noite a coluna de fogo que iluminava. Nós somos a luz do mundo, porque carregamos a presença de Deus. Aonde nós chegamos, nós iluminamos o lugar. Quanto mais próximo da palavra do Senhor, mais luz nós carregamos. Você está entendendo? Porque o que ilumina, o que limpa e o que lava o homem é a palavra. O culto mais importante da igreja, pastor, você pode me falar, a igreja pode falar, é um culto de libertação, um culto de cura. O culto de palavra a gente não vê tantas pessoas, mas deveria ser o contrário. Por quê? O Senhor falou assim, ó: o Senhor me ungiu para pregar, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Pregar, curar e libertar os cativos. Primeiro vem o quê? Pregar. Porque sem palavra não tem cura e não tem libertação. Porque onde não tem cura, eles fazem até entrevista com o demônio. Sai demônio, pronto, saiu, beleza. Lá na porta o demônio está esperando para entrar. No caboclo. Sabe por quê? Porque o demônio entra mesmo. Mas se tivesse palavra, saía lá na porta do demônio e falava: eu não posso entrar porque tem palavra. A palavra do Senhor está no coração. E a palavra praticada, ela é uma palavra que muda caráter, muda costumes. Você está entendendo? Atitudes têm que ser moldadas. Por quê? Porque nós carregamos a palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, olha para você ver. Nós não enxergamos, todos nós somos cegos. Aí talvez alguém fale assim: pastor, para de pregar heresia. Mas eu vou provar para você que nós somos cegos, nós não enxergamos. Por quê? Quando você está no seu quarto de noite e apaga-se as luzes, você enxerga alguma coisa? Quem enxerga aí é um mutante, né? Porque nós só enxergamos porque a luz,
reflete em mim, a luz reflete em mim, manda uma mensagem para o meu prisma ocular, que manda uma mensagem para o meu cérebro devolve a mensagem e fala assim, quem está ali é o pastor Léo, e ele está ministrando a palavra, e ele está igual o jovenzinho de 15 anos. Eu estou brincando, irmão. É só para me alegrar um pouco. Irmãos, o que acontece? Nós não conseguimos enxergar se não tiver luz. Você não consegue enxergar o seu pecado, as suas falhas, se não tiver luz dentro de você. Se não tiver a palavra dentro do seu coração, você não consegue. Para você está tranquilão, porque nada te aponta que você está errado. Nada mostra que tem sujeira na sua roupa, nas suas vestes. Nada mostra. Você está tranquilo, por quê? Não tem palavra. Não é transformado, não tem mudança de caráter, mudança de atitude. Você está entendendo? Nós também só conseguimos fazer a obra do Senhor porque nós refletimos a glória de Deus. Eu não carrego, mas eu reflito a glória. Quando Estevão estava pregando, irmãos, um dos diáconos que foi levantado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no capítulo 6 ele foi levantado, no 7 ele é apedrejado, mas quando ele está sendo apedrejado e pregando o evangelho, ele está sendo apedrejado, o céu se abre, e diz o texto que ele está vendo Jesus à destra de Deus Pai, e o seu rosto resplandece a glória de Deus. Porque quando nós carregamos a presença de Deus, carregamos a palavra, nós refletimos a glória dele. Aleluia! O ouro, ele só reflete quando tem projeção nele. Ele não tem luz própria. Nenhum de nós temos luz própria, mas nós refletimos o que nós carregamos, nós entregamos o que nós estamos cheios. Você só consegue entregar aquilo que você está cheio. Vamos supor que todos nós tivéssemos um caminhão caçamba. O que você tem posto na sua caçamba? É lixo. O que você vai derramar é lixo. Mas se eu tiver coisa boa, o que eu vou derramar é o quê? Coisa boa. Mas o que nós temos absorvido hoje? O que você tem alimentado? Vou supor aqui uma coisa. Sempre eu gosto de ter suposições para o jovem não ficar muito assim, nossa, que palavra chata. Se eu estivesse lá, não sei na onde, no bar do Tião, lá no Putz, estava melhor. Mas esse cara aí está falando um monte de coisa. Mas, vamos lá. Eu gosto de fazer isso, para quê? Para você aprender. E eu ministro coisa fácil, coisa difícil, para o mais entendido entender, e coisa fácil, a mesma mensagem. Vamos lá, irmãos. Se tiver dentro de nós... Não, vamos supor outra coisa. Eu tenho 2 cachorros na minha casa. Pastor Joãozinho, eu tenho 2 cachorros. Os 2 cachorros é da mesma raça. Mas eles aprontam uma briga entre os 2. Eu faço uma pergunta para o senhor. Qual que vai vencer? O que tiver mais alimentado. Agora nós vamos entrar na palavra. Nós estávamos na introdução. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou explicar esse negócio do cachorro. Não fica boiando não. Presta atenção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, diga, vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos espírito, alma e corpo. Eu acredito na tricotomia. Corpo, alma e espírito, baseado nesse texto. Nós temos corpo, temos alma e temos espírito. Vamos lá, presta atenção aqui, vamos lá. O corpo é isso que está aqui. Nós somos o corpo. Se ele não tem vida, e vamos supor que está tendo um velório aqui, e tem um corpo aqui. O corpo se mexe? Ele faz algum tipo de ação? Ele demonstra alguma coisa? Ele treme, ele transmite calor, transmite não transmite. Por quê? Porque o corpo, ele só obedece. Se eu falar assim, corpo, beba água, aí meu corpo leva a minha mão direita e ela bebe a água. Ele obedece ordens. A carne obedece ordens. Agora, o espírito, quando nós morremos, o espírito nosso volta para Deus, que deu. O espírito volta para Deus. O corpo vai para a terra. Por quê? O corpo é da terra.
se você for fazer um exame aí de minerais, você vai encontrar níquel, selênio, cromos, a tabela periódica toda. Vai encontrar todos. Por quê? Porque nossa origem é terra, nossa origem é barro. E para lá nós voltamos. Tudo bem, irmãos? Agora a alma, ela vai se apresentar diante de Deus. A alma, ela é eterna. A nossa alma é eterna. E aí, eu quero dizer para você, o que vai controlar é uma guerra, uma militância, assim como o apóstolo Paulo fala, carne versus espírito. O que você vai dominar? Hoje eu vou pecar. Quem tem controle sobre o seu corpo é você. Mas nós temos que andar no espírito. E hoje a palavra que nós temos é que temos o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, que aceitou Jesus, você converteu, mas tem muita gente que está dentro da igreja, mas não é convertido. Tem muita gente dentro da igreja que o fogo não está aceso, o fogo está apagado. Por quê? Porque o evangelho tem um propósito. E se nós estivermos na igreja fazendo tudo aqui, a liturgia, como a igreja católica faz, muitas igrejas fazem, eles estão fazendo a liturgia, eles estão lá dentro, anda certinho, tudo certinho, mas o propósito está desalinhado com o que Deus quer para você. E aí quando você está fora do propósito, automaticamente você não agrada a Deus e o fogo está apagado. Aí você vem para a igreja, canta, nossa, mas não senti nada. Que culto ruim, que culto fraco. Mas eu queria dizer para você que o culto é você que entrega para Deus. Deus não vai entregar nada para você aqui não. Se você entrou aqui pensando, nossa, o pastor tem que suar para me dar um glória, irmão, você está errado, sabe por quê? Porque antes de tudo, você tem que glorificar o Pai, pelo que Ele já fez na sua vida. Você tem que ter gratidão no seu coração, entrar aqui e falar assim, não, hoje eu vou sair daqui cheio. Só depende de mim e de você colocar lenha na fogueira. O sacerdote não vai pôr lenha para você não. É você que vai entrar e falar assim, não, peraí, deixa eu pôr um aleluia aqui. Deixa eu glorificar aqui, porque a palavra está sendo ministrada, a palavra é verdade e ela está sendo ministrada para mim. Não foi para o que não veio não, foi para você mesmo. Que o fogo está apagado aí, então, irmãos, vamos colocar fogo. Hoje você tem que sair daqui com labareda dentro de você. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Aleluia! E o nosso corpo, irmãos, aparência, a alma, ela transmite algumas coisas. Eu esqueci seu nome. Stephanie, ela transmite alguma coisa. A alma, ela mente, a mente que nós pensamos, as vontades que nós temos, os nossos pensamentos, as vontades e as emoções. E aí quando a gente avalia, irmãos, é o que a gente pensa. Quando a gente pensa, a gente quer. E quando a gente quer, a gente toma posse. Não é assim que funciona, irmão? E a gente sente. Então, o sentimento, irmão, muitas vezes ele te atrapalha. Porque a minha vontade hoje era estar assistindo uma série de Netflix. Ou era estar num shopping, assistindo um filme. Ou, sei lá, qualquer coisa, pastor. Como é que é? O jogo do Flamengo. Aí, o que acontece? Presta atenção. A vontade do corpo é essa. Mas eu domino a minha mente e falo, não, peraí. Agora os cão estão brigando. Quem mais é alimentado é o que vai ganhar. Como que alimenta o espírito, irmão? Através da leitura da palavra. Mas eu não estou com vontade de ler a palavra. Irmão, você não precisa ter vontade não. Você lê. Você não tem vontade de ir para a escola, mas você vai. Por quê? Porque é bom para você. Isso aqui é uma matéria para você. Vem para o culto de ensino. Eu não quero, estou com vontade não. Irmão, não tem vontade. Vem porque você precisa. Você precisa. Você precisa. Precisa de alimentar o leão correto. Para de alimentar o leão errado. Irmão, o que essas coisas do mundo vai fazer com você? Sentimento, vontade. Irmãos, pensamentos, tudo isso tem que ser suprimido. Eu não estou falando que você não é santo, ninguém aqui é santo, todos nós somos pecadores, mas através de Jesus nós podemos ser santificados. O processo de santificação é um processo lento. Ei, aceitou Jesus agora, a igreja quer que o irmãozinho anda direitinho. Não é assim, irmão. Mas também tem crente aqui que fez ministério com os apóstolos e não anda direito. Não é assim, meu. Então é o seguinte, cada um tem um nível.
E nós precisamos entender o nível do irmão, o nível do coleguinha e ajudá-lo, não apontar o dedo, ajudar, você está entendendo? Mas assim, ó, eu briguei com a Stephanie me falou um trem, a minha vontade é de dar um pé na orelha. Irmão, o que é isso? A vontade tem que ser suprimida, a vontade de dar uma resposta. Ei, irmão, segura a língua, a palavra fala, e quando você vai ler a palavra, você vai falar assim, ó, ei, fala menos, segura a língua, porque a língua é um pequeno órgão que pode destruir o seu corpo inteiro. É como um navio que tem um pequeno leme, mas que se não estiver na direção errada, pode pegar um navio. Você está entendendo, irmão? Então, nós precisamos, aqui não temos tempo para falar sobre cada um, mas eu quero trazer uma ideia, e nós vamos caminhar aqui. Somos templo do Espírito Santo. Em Atos, vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está ali atrás? Se alguém volta, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Segue. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você está entendendo? Presta atenção, o Senhor pensou e te formou dentro do ventre da sua mãe. Você não é uma obra do acaso, você não veio do nada, o Senhor sonhou com você. Você é chamado filho, nós somos feitos filhos de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? O Senhor sonhou com você, te atraiu para cá, e eu estou falando para você, o Espírito, você faz tempo, o Espírito Santo está falando com você faz tempo. O Espírito Santo está te incomodando. De madrugada você acorda, mas por que eu estou acordando tanto de vez na madrugada? É para você orar, filho. Ora, filho. Ah, mas eu estou sofrendo tanto, mas é porque busca-me, encontrará enquanto é tempo. Você está entendendo, irmão? Nossa, mas quase que eu atropelei não sei quem. Irmão, ajoelha e agradece. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, gosta de ser bem tratado. A palavra diz assim: não entristeceis o Espírito de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter um relacionamento. Você já viu um relacionamento mudo? Ou, já viu? Se eu e a Stephanie, não vai dar, né, Stephanie? Por quê, irmãos? Porque não tem comunicação. Não tem como. Pode rir, irmão, não tem nada não, pode rir. Não tem comunicação, mas quando tem comunicação, sabe o que acontece? Há um relacionamento, uma intimidade. Você está entendendo? As mulheres aqui falam bastante. Isso aí nós sabemos que isso aí é dados do IMEC. Eu não sei se é 7.000 palavras que elas falam por dia. 25? O pastor está mais atualizado. Eu estava dando uma amenizada aqui, mas o homem é mais calado. Mas é o seguinte, irmão, se tiver comunicação, eu vou saber o que ela precisa. E ela vai me entender o que eu preciso. O Espírito Santo precisa se relacionar conosco. O Espírito Santo quer ouvir a sua voz. Espírito Santo, o que eu faço hoje? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Nós precisamos entender que nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. E nós precisamos conversar com Ele. Não, mas eu vou conversar com Ele só no culto. Porque a oração tem que ser aquela assim: Senhor glorificado nas alturas, santo e poderoso. Não, irmãos. Ele é simples. Ele é uma pessoa. E Ele quer ouvir você, Ele está ouvindo o seu coração. Não adianta você se vestir bonitinho e vir aqui cantar, tocar. Deus está olhando o seu coração. O Senhor está olhando o seu coração. Aí Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, e unge um segundo o meu coração. Samuel chega lá bonitão, fala: não, vamos lá. Botou todo mundo, não, esse aqui é o mais bonito, é o mais fortão, tem jeito de rei, vamos ungir ele. Aí vem o Senhor e fala: ei, você está olhando a aparência, e eu olho o coração. Talvez você não tenha jeito de rei, talvez você não tenha andado de rei, talvez você não tenha jeito para ministrar a palavra, mas o Senhor te escolheu, é você que Ele quer usar, é você que Ele quer trabalhar, você está entendendo? E aí nós precisamos ter um relacionamento com Deus, aleluia, aleluia, vamos lá. Relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero ler com vocês em João capítulo 3, versículo 29. João 3, 29 diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo,
Mas um amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Antigamente, o casamento do judeu era mais ou menos assim. Quando ele falasse, vamos casar. Ele não se encontrava, durante o noivado, ele não se encontrava com a noiva. A noiva ficava restrita e o noivo ia construir uma casa. Durante essa construção da casa, eles não tinham acesso. Mas o noivo tinha um amigo muito especial, pastor. E esse amigo ficava indo e voltando, trazendo informação do noivo para a noiva e da noiva para o noivo. E quando ele vinha, tinha um banquete na casa da noiva. A noiva preparava um banquete, a comida, preparava tudo. E o amigo do noivo ficava de olho para ver se a comida era boa, se ela era boa na cozinha, se ela estava bem vestida, se ela estava bonita, se ela estava bem adornada. Mas para ela estar adornada, o noivo tinha que dar joias para ela. Então, presta atenção para você não se perder. O noivo dava joias, diadema, colar, as coisas bonitas de ouro. E o noivo dava joias. E que Deus possa restaurar esse espírito dos homens das joias para as esposas aí, né? Aleluia. Vamos lá. Aí, irmãos, o que acontece? Ele vinha e dava joias para a noiva. Presta atenção, jovem se perde muito rápido, em todos os aspectos. Presta atenção. Aí chegava na noiva, a noiva dava as joias e ela se apresentava e apresentava um banquete para o amigo do noivo. E era desse jeito, pastor. Aí, quem é o noivo? Transcrevendo espiritualmente para a nossa palavra hoje. Quem é o noivo? Jesus. Ele falou assim, eu vou preparar-vos o lugar. E aí, a noiva, quem é? É a igreja. E quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. O amigo do noivo está vindo aqui e trazendo dons espirituais, dons de língua, dom de revelação, dom de cura, dom da palavra. Hoje tem muita coisa aqui para você. Hoje tem joias do céu aqui para você. Eu não sei o que você está querendo, mas o Senhor está aqui para te dar. Aleluia, o Senhor vai dar. Se você pedir e crer no seu coração, o Senhor está aqui para te dar. Aí a noiva preparava o quê? Um banquete. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um banquete. Nós estamos adorando ao nome do Senhor. E você tem a oportunidade de entregar um banquete a Deus todos os dias. Todas as manhãs você consegue entregar um banquete ao Senhor. O que você já entregou hoje para o Senhor? O que você entregou hoje para o Senhor? Foi do seu coração? Você entregou o seu melhor? Você deu o seu melhor? Você deu o seu melhor sacrifício? E aqui a palavra fala que você tem que entregar o seu corpo vivo como sacrifício e culto racional ao Senhor. Você entregou o seu culto hoje? Você entregou o seu banquete hoje? E aí, quando a igreja, ela recebe do noivo as joias, ela apresenta um banquete ao Senhor. O noivo está voltando, irmão. E eu sinto em te avisar, que as 10 eram virgens, que as 10 estavam esperando. As 10 estavam preparadas ali, vestidas de noiva, estava com as suas vestes limpas, não estava suja, estavam alvas, mas o azeite estava pouco. O que o azeite significa? Era para fazer o que o azeite? Acender. O azeite era para acender. E quando nós não temos o óleo para acender, aí quando vem o Senhor, você vai ficar cego, você não vai enxergar, porque você não tem luz. O que é a luz, irmão? Eu estou falando mais uma vez. A luz é a palavra. A luz é a palavra. Hoje, talvez você vai sair daqui e vai falar assim, nossa, não foi nada. Porque é nada mesmo, irmão, porque eu não vou pôr o fogo para você. É você que tem que pôr o fogo na sua candeia. É você que tem que pôr o azeite. E a todo dia. E eu falo assim, mas como? Vai comprar. Vai comprar o seu azeite. Aí você fala assim, nossa, mas o Espírito Santo é comprado? Não, mano, não é comprado. O Espírito Santo é conquistado. O Espírito Santo é um gentleman. Ele não entra, ele não invade o seu coração. Ele pede para entrar. Ele está pedindo hoje para entrar no seu coração. Ele está pedindo hoje para entrar na sua casa. Ele está pedindo hoje para entrar no seu carro, na sua casa, no seu quarto, no seu computador, no seu celular. Ele está pedindo para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Aonde você vai alimentar
é onde vai vencer, é onde vai vencer, e nós vencemos o mal, vencemos o maligno, não é com a palavra, não é profetizando, diz o texto que Jesus venceu com a palavra, ele fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tem que ter palavra, irmão, você tem que andar com a palavra, você tem que ler a palavra, você tem que praticar a palavra, porque é a palavra que limpa você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz assim, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo, olha para você ver que coisa linda, né? O amor de Deus Pai foi gigante, pastor Paulo. Foi ou não foi? Deus amou o mundo não, as pessoas, de tal maneira que Ele entregou seu único filho para morrer na cruz, para te salvar. Você está entendendo? O amor de Deus foi maravilhoso e foi muito grande. Incondicional, é um amor ágape, é um amor incondicional, um amor que se doa. Você está entendendo? Aí vem, continua, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, olha a graça de Deus nos alcançou como? Porque Jesus veio e executou o plano de salvação, o plano de redenção pelos nossos pecados. Ele se entregou na cruz e Ele morreu por mim e por você. Olha que maravilhoso, a graça. Aí muitos não dão atenção para a continuação desse verso. E a comunhão com o Espírito Santo. Deus amou o mundo, Jesus se entregou na cruz, aí pagou o preço por você e por mim. Estou salvo? Não, você não está salvo não. Ele fez o que fez, amou, entregou o filho morreu, mas se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você não vai ver o Senhor. Aí a palavra vem e nos fala assim, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você só glorifica se tiver na palavra, irmão. Se não tiver, você não glorifica não. Sem santificação. Mas você fala, pastor, como assim? É assim, irmão. Comunhão. Comunhão é estar junto. Comunhão é falar todos os dias. Comunhão é comer junto. É adorar junto. É orar junto. É dormir junto. É tomar banho junto. É estar junto com o Espírito Santo. Porque quando você chegar no culto, você não vai encher. Você já vai estar transbordando. O culto não começa aqui. O culto começa lá na sua casa. O culto começa, você vem para entregar, não para receber. O culto nós precisamos chegar e entregar um culto racional. Nós precisamos estar com relacionamento, porque quando você chega, você transborda. Quando você chega, o pastor fala, você glorifica. Antigamente, irmão, eu estava falando para os meninos dentro do carro, antigamente, podia qualquer um falar um A no culto, o fogo pegava. Sabe por quê, irmão? Porque não depende do pastor. Depende de mim e de você estar com a chama acesa. A chama tem que arder no seu coração. Você é templo do Senhor. O altar é o seu coração. Você tem que apresentar um sacrifício vivo. Você tem que se entregar. Você tem que estar cheio. Coloca lenha na fogueira. Se acende. É você mesmo, irmão. Não é ninguém não, é você. Carrega, se enche. Vai buscar o azeite. Aleluia. Existem alguns privilégios da comunhão com o Espírito Santo. Pastor, nós entendemos que nós somos corpo, nós entendemos que o Espírito é dado por Deus. Todo mundo tem Espírito? Tem. Mas todo mundo tem o Espírito Santo? Não. Aí não é bom vocês aprenderem. Temos corpo, alma, Espírito. O Espírito é onde o Espírito Santo habita. O Espírito não consegue habitar onde não tem Espírito. Por isso que o demônio ele pode entrar em alguma pessoa. Por quê? Porque ele tem Espírito. Você está entendendo? Então, vamos lá. Aí, o que vai acontecer? Existem alguns privilégios de você carregar o Espírito Santo dentro de você. Todos aqui são convertidos, então todos aqui têm a presença do Espírito Santo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo desceu no Pentecoste. E automaticamente as pessoas oravam. Quando orava, esse aqui vai orar, vamos orar. Ele vai converter, vamos fazer oração. E o Espírito Santo automaticamente estava na vida dele. Aí o apóstolo Paulo vai viajar até os gentios e fala, nossa, todo mundo aqui está pregando, está ouvindo a palavra, tá, mas já receberam o Espírito? Já receberam o Espírito Santo? Aí todo mundo falou, não, nós nem sabemos o que é isso.
Aí eles explicavam e oravam. Então, recebeis o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquela voz que fala ao seu ouvido. É aquela voz que fala no seu coração. E às vezes você fala assim, nossa, eu tive um instinto, eu tive uma coisa aqui que eu não quero fazer isso. Irmão, é o Espírito Santo que está falando com você. Aí na hora do culto, o pastor, vamos dar o dízimo e oferta, aí você ouve uma voz. Dê a pequena. Aí, irmão, não é o demônio. E também não é o Espírito Santo, é você mesmo, é a carne. Porque a obra de Deus, irmão, a gente tem que fazer o melhor, tem que dar o melhor. É assim que funciona. Para de ouvir você mesmo aí, seus sentimentos. Então vamos lá. Nós temos privilégios de andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado e nós precisamos usar isso. É um recurso que o céu te deu. Presta atenção, irmão. Se eu estou andando aqui e caio, alguém, talvez o pastor venha e me dá a mão para me levantar. É um auxílio. Para mim levantar sozinho é mais dificultoso, mas se eu tenho alguém do meu lado, que anda comigo, se eu cair, ele me levanta. Se eu chorar, ele me consola. Você está entendendo? Se eu estiver fraco, ele me revigora, ele me dá vida. Só tem sombra quem está perto da árvore. Só tem sombra quem está perto da árvore. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele é o sol da justiça, mas também ele é a sombra do onipotente. E nós descansamos quando estamos próximo dele. Está difícil? Está doendo? Tá. Está machucado? Tá. Mas o Senhor está aqui para cuidar das suas feridas. O Senhor está aqui para te abençoar. O Senhor está aqui para te abraçar. Ei, quando você aceitar Jesus, você acha, não, vai dar tudo certo, você não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Não é. Quando você andar aos pés da cruz e andar a seguir a Jesus, vai ter problema sim, mas ele vai passar contigo. Vai ter fornalha sim, mas ele vai entrar dentro da fornalha com você, você está entendendo? Vai entrar dentro das covas do leão? O Senhor podia livrar? Podia, mas não, ele não livrou. Ele fechou a boca do leão, porque tudo é para a honra e glória dele. Aí você fala assim, nossa, mas por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tanta perseguição? Entenda que tudo o que acontece na sua vida é Deus te chamando para perto dele. Deus está te chamando hoje. Ele fala, ei filho, lembra daquilo? É eu, sou eu que permiti, sou eu que estou permitindo isso na sua vida, não é o diabo não. É Deus que permite porque Ele te ama. Deus permite porque Ele quer você próximo dEle. Tem pessoa que vem por amor, mas tem pessoa que Ele sofre. E aí quando Ele sofre, já viu aqueles irmãos, ô pastor Paulo? Aqueles irmãos que tá sofrendo, sabe? Aí ele se afasta de Deus. E tem aquele que quando ele entra num problema sério, um problema complicado, ele vai parar, a família está no hospital. Aí ele vem para onde? Ele vem aos pés do Senhor. Mas o Senhor não quer que você venha atrás de pão. O Senhor não, se vier atrás de pão, Ele vai te dar. Mas acaba, o pão acaba. Amanhã acabou. Talvez você veja aqui atrás de fogo e o fogo vai vir. Mas ele apaga ali na esquina. Semana que vem, segunda-feira, o trem continua, pastor. Acabou. Mas se tiver palavra, o fogo vai continuar. O fogo vai continuar a arder no seu coração. Irmão, é ruim ler. Eu sei que é ruim, irmão. Mas vai de pouquinho. Vai um capítulo por dia. Custa, irmão. Você fica no Instagram quantas horas? Não, fala sério. Eu não quero que vocês respondam, mas responde para vocês aí. Quanto tempo vocês ficam no Instagram? Eu acho que ninguém mexe em Facebook mais, mas também tem. No YouTube, no Netflix. Irmãos, quanto tempo que você vai ter para Deus? Quanto tempo que você vai falar, não, espera aí, deixa eu me reservar aqui. E o Senhor falou assim, eu quero que você entre dentro do seu quarto e feche a porta. Porque é lá que eu vou te honrar. Deus está te vendo, irmão, a todo momento. Você não engana Deus, não. Só que Ele também está aqui falando através da minha vida para você. E o Espírito Santo está ministrando e fala, ei, eu te perdoei, eu estou aqui de braços abertos, me abraça enquanto é tempo, me chama para entrar na sua vida enquanto é tempo, me leva para sua casa hoje, eu quero estar com você, eu quero dormir com você hoje, eu quero ajoelhar com você hoje, eu quero orar com você hoje, eu quero levar suas lágrimas ao Pai, eu quero levar,
Você está entendendo? O Espírito Santo quer encher o seu coração, ele quer limpar, fazer uma limpeza no seu coração, e você consegue, irmão. O Espírito Santo está falando, ei, lembra daquilo que você está fazendo? Deixa eu te fazer hoje. Está vendo aquilo que você fez? Deixa eu te fazer hoje. Não entra nesse grupo, sai desse grupo hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo ainda te ama, o Espírito Santo ainda te ama, ainda há tempo, irmão. Busca a Deus enquanto ainda é tempo. Amém, irmãos? O Espírito Santo é quem capacita o crente para o serviço. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas orações, e o Espírito Santo, ele é quem capacita a gente para o serviço. Aí você fala assim, eu não sei tocar teclado, eu vi um menino tocando teclado aqui, achei tão bonito, eu não sei. Aí, não é minha área, irmão, não é minha área, mas eu falo uma coisa para você, ele colocou aqui a mão no teclado e está tocando. Se ele não tem o Espírito, é muito bonito. É muito bonito. Parabéns. Mas se ele tem o Espírito Santo, aí vem aquele texto: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é revestir? O que é a palavra revestir? Eu estou aqui. Revestir é eu colocar algo por cima de mim. Como se eu tivesse um blazer, coloco em cima de mim. Agora, trazendo aqui para a ilustração do teclado, ele está tocando, e o Espírito Santo reveste ele com uma glória. E com cada nota que sai desse teclado, a unção penetra no seu coração. A diferença do músico que está na presença de Deus, entregando o seu melhor na presença de Deus, para um músico lá no fundo, é porque ele carrega a glória, ele está revestido de glória, revestido do Espírito Santo de Deus. Aí ele toca, ele canta, e pessoas sentem a presença de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Sejais revestidos. Então, irmãos, você fala assim, não, mas eu não sei fazer aquilo. O Senhor já te deu o que você precisa, a semente está dentro de você. Aí você fala assim, nossa, mas eu não sei. O Senhor já te deu. E se você nascesse pronto, aí a glória não seria de Deus, a glória seria do homem. Mas como ele pega aquele que não sabe e capacita, para que a glória dele seja glorificada através de você. Mas eu canto, eu prego. Irmão, coloca na presença de Deus, se enche do Espírito Santo, que ele vai te revestir de uma glória sobrenatural. E aí você não vai só cantar, você vai adorar. A diferença, irmão, do cantor para o adorador. O adorador entrega a sua alma, ele entrega o seu melhor. Ele pode cantar muito bem, tem muita gente no mundo aí que canta extremamente bem, mas Deus nem conhece esse cabra, porque não chega no trono do Pai. Só chega no trono do Pai aquilo que o Espírito Santo leva, e o Espírito Santo leva aquilo que o adorador adora em espírito. As suas palavras não chegam ao trono do Pai. Sabe o que chega no trono do Pai? Um perfume suave, uma essência, ou um incenso suave às narinas de Deus. Deus recebe o holocausto, Deus recebe o sacrifício. Você está entendendo o que eu estou falando? Está tudo na Bíblia, irmão. Amém? Vamos seguir aqui, e eu já estou acabando. A palavra diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos para o 26 agora. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quando nós aceitamos a Jesus e levantamos nossa mão para aceitar Jesus, você foi vivificado pelo Espírito. Você vive em espírito, mas além de viver, você precisa andar em espírito. Andar em espírito. Você foi vivificado pelo Espírito. Agora, como que eu ando em espírito? Vamos lá, agora para fechar aqui, eu vou até fechar a Bíblia. Eu vi que vocês já estão cansados. Já nós vamos embora. Irmãos, eu vim aqui, pastor, eu não lembrava ainda mais ou menos chegar aqui, que faz tempo que eu não venho aqui. Eu liguei o GPS para vir aqui, né? Todos têm aí o Waze no celular? Tem? Qualquer GPS. GPS, eu vou entregar uma cereja aqui para você. GPS significa guiados pelo
Espírito. Ah, pastor, mas aí você está viajando, porque espírito é com E, né? Não, mas eu estou falando em inglês, é spirit. Aí foi forte? Guiados pelo... Aí eu falo em inglês, spirit. Sabe o que significa isso? É que o Senhor traçou uma rota para você. Ele diz assim, eu sou o caminho. Você está entendendo? O Senhor traçou uma rota, hoje, traçou uma rota para chegar aqui. E de repente eu saio fora da rota. O que o GPS vai falar para mim? O que o GPS, ele apita e fala assim, recalculando rota. Recalculando rota. Por quê? Porque eu saí da rota. Toda vez que eu e você sair da rota que o Espírito traçou para você, o Espírito Santo traçou para você, você vai recomeçar. Sabia que tem gente que todo começo de ano ele faz o mesmo projeto de vida? Aí ele faz, Deus vai me abençoar. Aí de repente, no outro ano, Deus não deu. Porque tudo aquilo que eu pedir para Deus e não estiver alinhado com a vontade do Pai, Deus não vai te dar. A gente precisa entender a vontade do Pai. E aí, tanto é que a oração do Pai Nosso é, seja feita a tua. E nós não queremos a vontade de Deus, nós queremos a nossa. Eu quero virar para a direita, eu vou virar para a direita. E eu não estou nem aí, eu não tenho, nem ouvindo o Espírito Santo eu estou. O Espírito Santo está lá, sentadinho. Sabe quando alguém vai na sua casa e fica lá no fundo, lá? Você não deixa ele falar? Você já viu isso? Nós precisamos colocar a presença de Deus no centro da nossa casa. Tudo precisa se movimentar através dele. É o seu trabalho, é as suas vontades, é a permissão de comprar alguma coisa, de se desfazer de alguma coisa, é uma decisão que você vai tomar. Ah, mas isso aqui eu não preciso pedir não. Faz tudo diante da presença de Deus, que tudo vai dar certo. É a vontade dele para a sua vida, você está entendendo, irmão? Guiados pelo Espírito, aí você vem recalculando rota, e ele vai traçar uma rota. Aí no começo do ano você pede e não recebe, aí no outro ano você começa de novo e não recebe. Sabe por quê, irmão? Porque você está pedindo errado. A palavra diz que vocês pedem mal, por isso que não recebe. Ele fala assim, se vós estiverem em mim e eu estiver em vós, tudo que vocês pedirem eu vou te dar, eu vou te conceder, mas precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Presta atenção no que você está orando, no que você está pedindo. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus, vai acontecer, porque você tem relacionamento. Se eu tenho um relacionamento com a minha esposa, eu estou sem aliança, irmão, porque eu fiz bariátrica, perdi e não apertei ainda, mas eu sou casado, muito bem casado, 12 anos de casado, 13, desculpa, errei a data. 13 anos de casado, 3 filhos. Esther, Daniel e Lucas. Pensa num cara que gosta de Bíblia. Se tivesse mais 3, era Sadraque, Mesaque e Abednego. É brincadeira, irmão. Mas olha para você ver. Se eu peço, eu estou com crédito, eu tenho um bom relacionamento. Toda manhã eu trato ela bem, eu cuido dela, eu converso com ela. O que eu pedi, irmão, eu estava querendo tomar uma limonada do limão que tem lá em Jaraguá. Ela ia dar um jeito, irmão. Sabe por quê? Porque quando você tem um bom relacionamento, a pessoa, ela vai te entregar o melhor. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo vai te conceder o que você precisa, mas você precisa ter um bom relacionamento com Ele. E o bom relacionamento é uma candeia acesa. Você está entendendo? Acende, o fogo precisa acender, e é lenha toda manhã, o Espírito Santo está aqui nesta noite, eu quero falar para você, Ele está falando com você no seu coração, entrega o seu melhor, e fala, Espírito Santo está aqui, o meu melhor é esse. Hoje, Espírito Santo, eu não tenho, mas o Senhor sabe do meu coração que eu não tenho. Espírito Santo, hoje eu estou fraco, senta aqui comigo, me abraça, me acalenta, hoje eu não dou conta nem de dar um glória, o Espírito Santo está sentado com você, o Espírito Santo está deitado com você. E o Espírito Santo está em nosso coração, Ele sente as nossas dores, Ele sente a nossa angústia, Ele sente, irmão, você está entendendo? Pede para Ele, não precisa pedir para ninguém, porque hoje ninguém tem tempo para ouvir ninguém, mas fala com o Espírito Santo. Aí quando você lê a Bíblia, você fala, eu não entendi, o livro mais lido no mundo, você está entendendo? É esse daqui, ó, escrito por vários autores, é esse daqui, e é o único que você senta para ler, e o autor está sentado do seu lado. O autor está sentado do seu lado e você fala, eu não entendi, Espírito Santo, eu vou ler mais uma vez e me explica no meu coração, porque eu quero compreender as tuas escrituras. Leia a palavra e fala, Espírito Santo, traduz aqui para mim, Espírito Santo.
Espírito Santo, nós queremos mais de Ti. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite, e eu estava ali sentado, eu falei, Senhor, tem misericórdia da nossa geração. Tem misericórdia dos nossos jovens, tem misericórdia dos nossos adolescentes, das nossas crianças, porque hoje já não tem mais a chama acesa. Hoje nós somos a geração do fast food. Hoje nós queremos coisa rápida, não tem tempo para sentar e falar assim, vamos preparar uma pamonhada? Vamos. O que tem que fazer? Não, tem que pegar o milho, tem que coletar o milho, tem que descascar o milho, tem que limpar o milho, tem que ralar o milho, tem que... Você está entendendo? Antigamente, irmão, essas reuniões não era por causa do conteúdo que estava na reunião. Era para reunir e ter comunhão. Um culto como esse não era para acabar assim, era para ir à noite. Você está entendendo? Mas por quê? Porque nós pensamos em nós. Eu preciso dormir, eu preciso acordar, mas se fosse qualquer outra coisa, você varava à noite. Mas quando é para estar na presença de Deus, não. Aí eu vou no churrasco, o irmão fala, vamos no churrasco. Chega lá, vamos chegar na hora que já estiver assando e pronto. Não, irmão, é para ter comunhão. Aquilo é só uma desculpa. É para a gente estar junto, é para a gente se abraçar, é para a gente sentir o calor, é para a gente sentir a dor do outro, é para a gente aplaudir quando precisa aplaudir, é para a gente glorificar, porque a presença de Deus não é mais importante do que as coisas. A presença de Deus é mais importante do que coisas. E quando Deus quiser te abençoar, não vai aparecer um anjo lá, que não. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai te apresentar pessoas. Quem te convidou para estar aqui? Foi quem Deus levantou para te abençoar. Foi quem Deus levantou para te mostrar. Ei, eu quero ter um relacionamento com você. O Espírito Santo está falando, está martelando meu coração. Está martelando meu coração. Você está entendendo? O Espírito Santo quer falar o nosso coração. Mas o corpo humano, ele tem mais de 200 ossos. Mais de 200 ossos o corpo humano tem. Mas o menor osso que tem no corpo humano é um osso que fica dentro do ouvido. Chama martelo. Por causa do formato dele. E quando Ezequiel vai clamar lá no vale de ossos secos, ele começa assim, diz o Senhor, eu profetizo, ossos ouvem. E o primeiro osso que ouve é o ouvido. É o martelo, e ele fica martelando. O martelo é a consciência sua que está martelando agora. Você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa ir atrás de azeite, você precisa colocar fogo novamente, você precisa colocar lenha na fogueira, você precisa colocar lenha no altar, e você precisa restabelecer a comunhão comigo. O Espírito Santo está falando, você precisa restabelecer um relacionamento comigo. Eu estou te vendo, no seu íntimo eu estou te vendo. Mas eu quero te ajudar, eu quero te levantar, eu quero tirar você do fundo do poço. O Espírito Santo está falando no meu coração, irmãos, e ele ficou martelando na minha consciência. O Espírito Santo está falando, minha geração precisa mudar, minha geração precisa ter gosto pela palavra. Irmão, eu estou te dando uma dica, você não precisa sentir vontade de glorificar, você glorifica. Quando você glorificar, Deus vai mandar a glória do céu. Mas eu preciso sentir um arrepio para mandar glória. Não, irmão, pode mandar, não é proibido não, eu não vi nenhuma placa aqui, proibido glorificar não. Abre a sua boca, Deus te deu vida, Deus te deu força, Deus te deu um gogó aí bonito. Para gritar para o Flamengo, você grita. Mas para Jesus não. Aí você fala, Jesus não é surdo. Irmão, ele não é surdo. Mas quando você chama o nome dele e glorifica o nome dele, não importa a intensidade, o que vai subir é o cheiro suave na narina dele. Você está entendendo? Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. O grupo de adoração tem como cantar um louvor. Já vou terminar, já vou passar. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu vou terminar a nossa mensagem aqui. Eu não sei até que hora que eu podia ir, mas eu acredito que o Senhor já ministrou os nossos corações. Mas o Senhor está batendo aqui no meu coração para falar sobre um versículo. E o versículo diz assim: Jesus nos disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E destrinchando esse versículo, quando ele fala eu sou o caminho,
Ele é o caminho que vai te levar para o céu. Muitos podem acessar o caminho e não chegar. Por exemplo, eu vou entrar na BR 153 e o meu destino é Goiânia. Eu posso acessar o caminho, mas eu não tenho a direção. Eu pegar rumo aqui, para Jaraguá. Consegue compreender, irmão? Acessou o caminho sem direção. Eu posso levantar minha mão aqui hoje e falar assim: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você acessou o caminho. Você creu nele? Creu ou não? Aí alguém vai falar assim: se você crê em Jesus, você será salvo. O diabo crê em Jesus ou não? O diabo vai estar para o céu ou não? Então essa palavra, ela não encaixa. Você precisa crer que Jesus é o Salvador. Muitos creem. Muita gente no mundo aí crê. Mas o fogo está apagado. Não tem fogo no altar. E o Espírito Santo não habita no coração deles. Então eles acessam o caminho, acessou Jesus, mas com a direção errada. Aí ele continua o versículo, presta atenção. Eu sou o caminho e a verdade. O que é a verdade, irmão? A palavra é a verdade. Olha a direção aqui, irmão. A direção, você vai acessar o caminho e vai acessar a direção. A direção é a verdade. A verdade é que liberta, a verdade é que te cura, a verdade é que te sara, a verdade é que te dá poder, a verdade é que te reveste, a verdade é que te coloca no caminho, a verdade é que clareia o seu caminho, a verdade é que te mostra que você está errado, que você vai mudar, a verdade é o acesso ao Espírito Santo, a verdade é o Espírito Santo de Deus. A verdade está aqui, irmão. Quem tem uma palavra aí na sua mão? Quem tem a Bíblia aí na sua mão? Não anda desarmado não, irmão. Anda armado. É a presença de Deus. Isso aqui tem que estar no seu coração. Guardei a sua palavra no meu coração. Você está entendendo, irmão? A palavra tem que ser guardada no seu coração. Não ouve a palavra e deixa sair por aqui, não. Ouve a palavra e guarda ela. Pratica ela. Hoje eu quero fazer um desafio com você. Pratica essa palavra que você recebeu aqui hoje. Como, pastor? Como? Fala com o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, eu ouvi a tua voz hoje. Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento contigo. O que eu estiver fazendo de errado, queima o meu coração. Queima, faz arder o meu coração quando eu estiver fazendo alguma coisa errada, porque aí eu vou saber que eu estou errado. Queima o meu coração. Você pode fazer isso, irmão? O versículo continua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é com o nosso Pai lá no céu. Ele prometeu para nós. Um dia ele andou no nosso meio, nos ensinou, nos chamou, nos escolheu. E ele voltou para o Pai. Ele falou: um dia eu vou voltar para levar a minha igreja. Ele vai levar você, vai levar eu, vai levar nós, irmão. Você está entendendo? A igreja do Senhor vai ser transportada daqui para o céu. E eu quero estar lá. O seu nome vai estar lá, irmão. Diga glória a Deus aí. O seu nome vai estar no livro da vida. Você vai subir, irmão, no piscar de olho. Porque a presença de Deus vai te guiar até o caminho, até o seu destino. Aleluia. Deus é